E as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, para onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo para recomeçar. Ainda é tempo. Caminhando tão sozinho, me perdi na escuridão. Levei meu pensamento a Deus, busquei ajuda em oração. Uma luz me apareceu, o meu caminho iluminou. Agradeci então a Deus pela ajuda que mandou. Se um dia eu encontrar alguém que também se perdeu, estendo a ele as minhas mãos e elevo o pensamento a Deus. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda
lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz. Sinto-me feliz. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor.
olhos sempre em trevas, mãos mendiga o pão, bocas que não falam e riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus, amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou, exemplo de humildade ele deixou. Valeu. Muito obrigado, Toninho. Deus abençoa. Gratidão. Bom demais. Isaías, seja bem-vindo à nossa fraternidade. Deus abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura. Obrigado, amigo. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini. Levanta-te. Este foi o verbo mais utilizado por Jesus após efetuar suas diversas curas. Permita, portanto, que este convite também encontre eco em teu coração. Levanta-te, pois tem luz suficiente para refletir em teus semelhantes, e ainda que caminhe entre os espinhos, sempre será possível sentir o cheiro das rosas e assim ofertá-las a outros irmãos que encontram paralisados, por ainda não terem ouvido o chamado divino. Ouça Isaías, que, inspirado por forças maiores, disse: levanta-te, resplandece,
porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores, ao nosso anjo da guarda. Que Jesus se faça presente nesse momento, que os mentores estejam intuindo o nosso irmão Isaías, para que ele possa trazer para nós bastante esclarecimentos do Evangelho, e que Jesus também esteja visitando os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, com pensamentos não positivos. Então, que ele se faça presente e derrame um pouco de gota do seu amor, para que cada um se sinta confortado, e que Jesus esteja nos nossos lares, em companhia dos nossos semelhantes. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor tem nos oferecido hoje. E muito obrigado a você, Isaías, pela participação. Que Deus abençoe a todos. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Muito obrigado. Ok, Ademir, então, é, pelo convite, né? Então, já muito bom ir embora. Então, que nessa conversa aí, se tiver, né, alguma dúvida, eu não sei, as contribuições são bem-vindas, para não ficar só uma fala, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Meu Reino Não é Deste Mundo. Como é uma fala curta, não pequena, mas curta, né? Esse capítulo aqui, comparado a outros capítulos do Evangelho, ele é um capítulo curto, mas que vem trazer grandes ensinamentos. E esse item primeiro, né, como é um trecho curto, licença para uma leitura, para a gente contextualizar essa fala. Pilatos, tornando entrar por disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, me teriam combatido para impedir de cair nas mãos dos judeus. Meu reino é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe explicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta minha voz. Está no Evangelho de João, capítulo 18. Está falhando, gente, o áudio? Tá sim, Isaías. Tá parecendo que é internet. Sim. Tá falhando, tem horas que tá falhando até a imagem. Ver se eu desligo aqui e de novo, então. Vocês aguardam um minuto aí. Sim. Vou desligar rapidinho. Vou
Opa, vamos tentar aqui agora esse. Vai dar qualquer coisa, vocês me avisam. E aí, como se for o último recurso, eu desligo a minha câmera, tá? Mas aí, qualquer coisa, vocês me avisam. Tudo bem? Então tá. Aí qualquer coisa, vocês me dão um toque aqui. Então, esse capítulo aqui, ele é muito interessante, assim como outros, né? Nos grandes reflexões, porque Jesus, muitas das vezes, ele confundia a cabeça das pessoas, como confunde até hoje, porque a gente tem uma certa resistência à mudança. Temos uma certa resistência em pensar diferente do que pensamos hoje, em abrir, né, a mente a receber conhecimentos. Porque o orgulho e a vaidade, muitas das vezes, né, estão ainda arraigados nos nossos sentimentos e o braço a torcer de que outros sabem mais do que nós e que possamos estar errados dentro daquele conhecimento que a gente tem. Então, é uma situação muito difícil. E Jesus, ele veio justamente para fazer essa tarefa. Das várias ações dele no mundo, é justamente trazer a verdade. E a verdade não era bem condizente com aquela que o povo vivia na época. E se a gente analisar, né, mais a fundo, podemos perceber que até hoje talvez não mudou tanto assim. Já melhorou, com certeza. Já avançamos alguns passos. Mas, né, ainda tem muitos resquícios desse modo de pensar que os judeus abarcavam aqui na época de Jesus. Então, assim, nós estamos a caminho, mas ainda falta muito para entender essa vida futura, esse reino de Deus que Jesus prometeu. Então, a gente está ainda tentando entender e tentando vivenciar esse reino. Quando ele vem falar que o meu reino não é deste mundo, então traz uma ideia seguinte, mas como que Jesus, o reino dele não era desse mundo, se lá no início, lá no prólogo do Evangelho de João, ele vem trazer para a gente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que Jesus, ele é um co-criador deste planeta, né? Ele recebeu de Deus a incumbência de formar, de estruturar esse orbe e receber o cuidado dessas ovelhas. Então, de ser o nosso pastor. Então, ele recebeu essas ovelhas, que somos nós, e prometeu que nenhuma se perderia. Então, ele já era o Cristo desde a formação do orbe. Se ele é o governador do mundo, né, e a gente entende que rei é aquele que governa, então como que o reino dele não é deste mundo? Dá uma certa confusão. Então a gente precisa esclarecer, inclusive, né, dando sequência no capítulo, vai ter pontos específicos, inclusive um dos itens, né, lá do item 5, que fala o ponto de vista, que é a forma como a gente entende aí essa realeza. Então, quando ele no diálogo com Pilatos, né, é um diálogo mesmo que os dois conversam, e Pilatos não consegue entendê-lo, assim como os outros judeus também, a grande maioria, não conseguiam compreender essa verdade traga por Jesus aí. Então, que mundo que é este que ele falava e que mundo é este que Pilatos falava? A língua dele não é a mesma. Jesus estava falando uma língua e Pilatos estava falando em outra. Então, que mundo que era este? Né? Então, o mundo de Pilatos é o mundo daquela atualidade. Né? O mundo em que o povo humilha, em que o governador humilha o povo, em que algum escraviza o seu semelhante, né? Onde um povo que era, né, os romanos, que mandavam em quase tudo ali naquela região, eles se achavam superior aos demais
inclusive os demais se achavam também inferior a eles, né? Onde o bem material ele é mais atrativo que o bem espiritual. Então, é este mundo que Jesus fala que ele não governa, né? Ele governa o orbe, ele governa as ovelhas desse aprisco, né? Os seres espirituais. Mas ele não governa esse tipo de situação, porque isso não condiz com a proposta divina e, portanto, não condiz com a proposta do Cristo. Então, quando ele vem falar que o reino dele não é deste mundo, é porque o reino de Deus, ele se apresenta de forma diferente, onde todos são reconhecidos pelo valor, né? Onde há uma fraternidade, uma união entre as pessoas, onde quem pode mais ajuda quem pode menos. E esses ensinamentos, eles são contidos lá no Sermão da Montanha, né? Que é uma outra parte do Evangelho, aonde o Cristo ele vai apresentar ali, nas dificuldades nossas do cotidiano, do momento presente, como uma vivência, como uma experiência que vai preparar para a vida futura. Então, essa vida futura de quem se preparou no presente é o verdadeiro reino de Deus, né? E, para contextualizar uma situação interessante também, é que nessa frase que inicia aqui o item 1 do Evangelho, nessa frase, Kardec coloca uma parte lá do trecho bíblico, né? Ele não coloca o trecho todo, ele coloca uma parte. Porque lá no começo, né, lá no Evangelho de João, vem falar desde quando Jesus estava sendo levado até o pretório, que era a casa do governador. Então, está lá no capítulo 18. Né? Então, depois que Jesus foi preso, então, eles conduziram ele da casa lá do sumo sacerdote, estava na casa de Anás, que era o sogro do Caifás, que era o sumo sacerdote. Ele foi levado, conduzido até o pretório, que era ali pertinho. E o interessante é o seguinte, já era véspera da Páscoa, e os sacerdotes, eles tinham a questão da pureza, que podiam se contaminar, entre aspas, com as coisas do mundo. E essa era a maior preocupação. Então, eles tinham o estereótipo, aquela situação de não necessariamente ser bom, mas parecer bom. A aparência era que importava, na maioria das vezes. O Ademir, parou de falhar aí? Vocês não falaram mais nada? Qualquer coisa vocês me avisam aí. Beleza. Então, ele sendo levado, era a véspera da Páscoa, e o pretório, né, era um lugar tido pelos judeus como um local impuro. Então, se eles adentrassem lá um pouco antes, né, eles não podiam comer a Páscoa, ceiar ali na Páscoa, era um ritual, porque eles estariam em situação de impureza. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram até a porta e Pilatos saiu para ter com eles. Então, veja só que ironia. Eles não podiam, né, adentrar lá, mas podiam conduzir um prisioneiro com a intenção de matá-lo. Ok, Nina, obrigado. Então, com a intenção de matá-lo. Então, a aparência para ele era o que mais importava. E aí, nessa situação, né, Pilatos responde para eles o seguinte, pergunta qual a ação, e ao falar, né, Pilatos respondeu, tomai e julgai vós mesmos segundo a vossa lei. Então, os romanos, eles organizavam, né, eles comandavam lá o povo judeu, mas eles deixavam, né, que tivesse cada um as suas organizações. Então, ali dentro, né,
das atribuições dos sumos sacerdotes estava o poder legislativo de fazer as suas leis, o poder judiciário de julgar, né, aqueles que fossem buscar, né, a questão religiosa, que eram os sumos sacerdotes que apresentavam as oferendas a Deus, e inclusive, né, eles até recolhiam bem ali as suas contribuições. Então, eram os diversos poderes ali concentrados, mas estavam abaixo do poder romano. Então, Roma, olha, acompanhava tudo, né, toda a administração de longe, mas em certas questões, principalmente religiosas, eles preferiam não agir. E isso incomodava também os sacerdotes. Eles queriam, né, se livrar de Jesus, porém não queriam ser mal vistos pela população. Então, eles solicitavam ali a intervenção de Pilatos. E aí, ao Pilatos falar para eles mesmos resolverem, eles disseram, não podemos matar ninguém. Veja que ironia. Eles não podiam matar, mas podiam pedir para outro matar. Né? Então, dentro dessa situação aí, este mundo que é apresentado, em que as pessoas viviam, este mundo realmente não era, né? Este mundo não era a proposta de vida dele. E aí, nesse diálogo, que depois continua ali com Pilatos, né? Hora nenhuma também ele desrespeita a autoridade de Pilatos, porque ele não veio para destruir a lei. E se Pilatos estava naquela posição de rei, é porque as situações do mundo permitiram, né, que ele chegasse. E como nenhuma folha da árvore cai sem a permissão divina, né, então tinha um porquê, tinha um objetivo dele estar naquela situação de reinado. Então Jesus, ele não afronta, ele não questiona. Ele não questiona nem a situação, né, dos doutores da lei que o pai naquela situação. Ele questiona, muitas das vezes, os atos dele. Isso ele questiona, porque estava no papel dele de trazer a verdade, de vir dar testemunho da verdade. E isso é muito interessante também, porque naquela época, né, os judeus eles privilegiavam, né, a formação religiosa, eles faziam as interpretações, por isso é chamado doutores da lei, lembrando que a grande maioria da população não era alfabetizada, então eles ouviam nas sinagogas as pregações e também as interpretações dos pergaminhos dos textos sagrados. E aí, como eles faziam a interpretação dessas leis, essas leis eram sempre, né, puxando sardinha para sua brasa. Ou seja, eles explicavam segundo o seu ponto de vista, né, de forma que eles mantivessem no poder e instruíssem o povo não com a verdade necessária, né, mas com aquilo que eles julgavam ser bom. E aí eu chamo vocês a atenção do seguinte: hoje em dia mudou muita coisa? Mudou algumas, né? Porque hoje em dia a maioria da população é alfabetizada, então o acesso aos textos sagrados, o acesso à instrução aumentou bastante. Só que muitos ainda, né, ficam ociosos ali em não querer aprender, porque muitas das vezes a possibilidade existe, mas elas ficam aguardando a interpretação de outros e aceitam, né, sem questionamento, aquilo que lhes é posto, né? Aceitam as verdades do homem como se fossem verdades divinas. Né? Então, lembrando que esse papel que os sumos sacerdotes faziam, né, ainda hoje algumas pessoas o fazem, e se fazem porque tem outros que aceitam. Né? Então, como diz lá no Evangelho de João também, né, 33, conheceis a verdade vos libertará.
Mas essa verdade ela precisa ser raciocinada, né, conforme vem trazer as instruções aí da codificação do Espiritismo. Então, muito mais conhecer essa verdade é raciocinar sobre elas, né, é aplicá-las no dia a dia. E outra situação interessante também, né, como que essas verdades eram impostas? Então, os judeus eles acreditavam, né, em um Deus punitivo, né, em um Deus que escolhia por exclusividade um povo em detrimento dos outros. Então, eles acreditavam ainda nos sacrifícios que eram apresentados nos templos, né? Sacrifícios, até sacrifícios de animais. Então, eles acreditavam também, né, que as pessoas que viviam numa situação de uma classe social mais abastada, ou com, além das riquezas materiais, com status políticos ou religiosos, era porque eram escolhidos de Deus. Acreditavam também no apedrejamento dos pecadores. E lembrando que os pecadores eram eles que julgavam quem que era pecador, quem que não era, né? E vários outros conceitos ali, né? Outra situação que Jesus batia sempre na tecla era a questão do sábado. Então, guardavam o sábado de tal forma que colocavam esse dogma acima do bem que poderiam fazer, né? E Jesus apresenta diversas passagens contrapondo essa ideia, não indo contra a lei do repouso, a lei do descanso e a lei do serviço a Deus, mas mostrando que o dia de servir ao Senhor, que era o dia de guardar o sábado, poderia ser ajudando ao próximo, né? Como foi na passagem do bom samaritano. Então, todas essas verdades aí que Jesus vinha para contrapor aqueles supostos ensinamentos dos doutores da lei, e não das escrituras sagradas, né? A interpretação deles é que estava equivocada. Então, isso incomodava bastante. Então, esse incômodo, ele é necessário para a mudança. Assim como nos dias atuais. A gente tem uma tendência ao comodismo. E para nos libertar do homem velho e abrir a visão para o homem novo, a gente precisa estar atento a essas mudanças e nos colocar à condição de novos aprendizados. Jesus, ele queria, quando ele falava, né, desse outro reino, na verdade seria um outro mundo. Não outro mundo necessariamente fora da Terra, porque isso aí é uma outra questão, né? Mas planeta Terra, né? Porque a referência dele é esse planeta. Ele não está falando de outro local. Ele está falando de uma outra forma de ver esse planeta, de uma outra forma de habitar aqui, de uma vida futura. Porque a lei do progresso, ele tende a levar a humanidade para um mundo feliz e, juntamente com a humanidade, o planeta também evolui. E como ele prometeu, né, que nenhuma das ovelhas se perderá, então a certeza que a gente tem, pela lei do progresso, é que todos nós vamos chegar à condição de habitar um mundo feliz. Agora, quando que isso aí vai acontecer? Né? Impossível determinar. Né? Então, para isso, né, quais seriam as mudanças para esse novo mundo? Né? Um novo homem num novo mundo. Né? A questão da fraternidade, viver em paz uns com os outros, exercer a caridade, a justiça. Né? E aí esse mundo, esse reino de Deus que ele promete, né? Ele promete a quem? Aos que cumprem os seus mandamentos. Onde os bons eles vão encontrar a sua recompensa, que é as bem-aventuranças que ele cita lá no
no Sermão da Montanha. O sofrimento, a tristeza, mas ela faz parte. Muitas das vezes a gente atrai esses sofrimentos pela nossa conduta. Então, não que ela seja necessária, mas ela é uma alavanca que impulsiona na melhoria, porque a gente tende ao comodismo. Então, quando vem as adversidades, né, as pedras no caminho, elas servem para nos alertar. E isso é muito, muito interessante, essa situação, né? Outra questão também é que Jesus fala que o reino não é deste mundo, é porque o reino dele ainda não é deste mundo. Mas vai chegar, né, quando ele conseguir resgatar todas essas ovelhas aí, então quer dizer que o mundo será mudado. E aí o reino dele passará a ser aqui. Lembrando que, mesmo o mundo, né, não seguindo os parâmetros ali do ideal, mas ele já é, né, desde o princípio, o governador desse orbe. Então, ao contrário do que muitos afirmam, o mundo está perdido, as forças malignas governam o mundo, não tem nada disso. O mundo está em muitas boas mãos. Tudo está no controle divino. A questão é, o que a gente tem feito para melhorar a nossa habitação aqui? Porque o lugar bom, ele é de acordo com os habitantes, né? Então, por exemplo, a pessoa, né, um cidadão, habita num determinado bairro, numa determinada cidade, e ele se dá bem com toda a vizinhança. É muito querido, é uma pessoa que faz aquilo ao alcance dele para ajudar, todo mundo gosta dele naquela vizinhança. Se ele mudar de cidade, 99,9% de chance de o próximo local que ele morar ser idêntico. Ele vai se dar bem com todo mundo ali, porque isso está nele. E o inverso também é verdade, né? Se uma pessoa não se dá bem com ninguém, que ela chega no local de trabalho e briga com todo mundo, que ela chega na vizinhança e briga com todo mundo, né? Que ela não se dá bem nem com seus familiares, e ela muda de um lugar para outro, 99,9% de chance de que no próximo lugar não vai mudar muita coisa, porque isso está nela. Então, a partir do momento que ocorre a mudança de dentro para fora, né, se despojar do homem velho para o homem novo, e o novo a gente entende que é melhor do que o velho, né, porque é repaginado, então quer dizer que essas mudanças vão acontecer ao seu entorno. E o que é o mundo? O mundo, ele é um local que é habitado, né, por seres espirituais, encarnados e desencarnados, que estão vinculados às situações aqui presentes. Mudando, cada um vai mudando os pontos à sua volta. E da mesma forma que existe a influência para o mal, existe muito mais forte, a influência para o bem. Tanto é que a gente vê exemplos, né, na história de espíritos que encarnaram aqui, além de Jesus, é claro, né, que é o guia modelo, né, o exemplo mais perfeito, segundo o Livro dos Espíritos, que já encarnou aqui na Terra, mas, né, ele é uma exceção, mas tem vários outros espíritos missionários que vieram até aqui e que, através do exemplo, eles também influenciaram não somente aos seus contemporâneos, mas mesmo após, né, sua volta para o plano espiritual, continuaram influenciando durante longos anos, né? Aqui no Brasil mesmo, é um celeiro, né, de a pátria do Evangelho, existem muitos exemplos desses espíritos que encarnaram por aqui, né,
e que, mesmo já tendo retornado para a prática espiritual, deixaram um legado. Então, modificaram a estrutura à sua volta. E isso é muito interessante, porque se hoje, no mundo de provas e expiações, aonde o bem ainda não domina, a gente já está passando por um estado, né, um processo de transição no mundo de regeneração, aonde o bem ele já se sobressai ao mal. Ele ainda não é pleno, né? O mal ainda está presente, mas o bem já se sobressai, né? E essa situação aí dos bons influenciam positivamente. É só a gente olhar esses exemplos aí que já passaram aqui pelo planeta e o quanto eles influenciaram para a melhoria do planeta. E esses exemplos não é só no campo religioso, em vários campos, tá? No campo científico mesmo, né? No campo até, talvez, político, como o doutor Bezerra de Menezes. Então, trouxeram uma marca, né? São Pedro II, por espíritos que eram propósitos de modificar a estrutura sua, o legado aí através da codificação, mas lembrando que tudo é um planejamento do plano espiritual. Qualquer missionário ele pode falhar, exceto o Cristo, que é o Espírito puro, né? E depois que atingiram determinado grau, eles não estão propensos a falhar mais. Agora, os outros espíritos, né, mesmo sendo missionários, existem missões de determinados graus, missões mais amplas, né, mais complexas, e missões de um impacto menor. Então, mesmo esses espíritos, eles estão propensos a falhar, mas normalmente isso aí não costuma acontecer. Mas todos eles aí, então quer dizer, eles ainda pertencem à situação espiritual do planeta, mas eles estão mais próximos do reino de Jesus, esse reino que já entenderam qual que é a proposta do reino, né, de Jesus, do que a maioria de nós, habitantes aqui no planeta, que ainda estamos vivenciando o reino mundano. Então, essa é a situação aí que diverge. Aqueles que já estão mais evoluídos, já identificaram qual que é a proposta do reino de Jesus, do Cristo. Mesmo que, talvez, ainda não estejam, né, vivenciando nesse reino, porque não atingiram ainda a perfeição, né? Já evoluíram, mas ainda não atingiram a perfeição. Mas já entenderam a proposta e estão trabalhando para poder fazer parte desse reinado. Mas, infelizmente, a maioria de nós ainda vive segundo o reino do mundo. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Aqui. Todo mundo caladinho. Posso continuar aqui. Então, vamos lá. E aí, quando vem na fala de Jesus, né, lá no capítulo 18 do Evangelho, ele vem falar: aquele que pertence à verdade, escuta minha voz, porque veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Então, a verdade, ela é plena, ela é absoluta, ela nunca mudou. O que acontecia é que as pessoas, elas distorciam a verdade. Distorciam a verdade. E aí, ele fala que ele não veio destruir a lei, porque a lei divina, né, ela atua assim, né, ela não modifica, ela não é falha. Mas como a gente entende parcialmente essa lei, ou muitas vezes desvirtua
a proposta dessa lei. Então, Jesus vai trazer a verdade, para dar testemunho à verdade. E fala que aquele que pertence à verdade, ou seja, já entendeu essa proposta, escuta a voz dele. Né? Aqueles outros ainda não. É por isso que o reino dele ainda não era aqui, porque a maioria dos habitantes ainda não conseguiam nem entender e muito menos seguir o caminho indicado por ele. Quando Pilatos vem perguntar para Jesus também, né, questão se ele era rei, e Jesus responde que sim, né? Ele fala, tu dizes, eu sou. Então ele confirma, porque ele não nega. Só que essa resposta, ela vem dar testemunha à realeza de Jesus e da sua autoridade espiritual. Ele recebeu do Pai a missão de descer aqui à Terra para nos instruir, para dar esse testemunho aí da luz. Né? E ele não nega. Então, ele não, mesmo sabendo que aquilo poderia custar, né, como de forma custou ali a sua vida física, ele já tinha essa noção, ele já sabia de todas as probabilidades, não que a lei divina, ela não possa, fala assim, os processos encarnatórios, eles dependem do livre-arbítrio. Só que na programação divina, ela conta com o livre-arbítrio. Só que da sabedoria divina, né, da justiça, ela conta com probabilidades. Né? Então, assim, essas probabilidades é o quê? 99,9% de chance de que as pessoas iriam fazer aquilo que fizeram com Jesus. Né? Então, tanto é que os profetas antigos, principalmente, né, a questão do Isaías, que é o Xará, ele vem trazer certas verdades, não para falar o que ia acontecer, conforme muitos acham, né, que as profecias era algo que estava descrito e que iria acontecer de qualquer forma. Não, a proposta não era essa. Né, porque isso não teria sentido nenhum. Né? Qual que era a proposta, então, das profecias? Era alertar para que isso não acontecesse. Então, a profecia é algo que tem 99,9% de probabilidade de acontecer e que vem um alerta para que as pessoas abrissem os olhos para evitar, para reconhecer que aquele era o Messias, que já estava sendo anunciado há muitos séculos. E mesmo assim as pessoas ainda não compreenderam. Então, quando Jesus vem falar aqui, ó, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho, senão para dar testemunho da verdade, então Jesus ele vai apresentar-se aqui como enviado de Deus, que veio para trazer as leis morais divinas. Então, dentro do grau de entendimento que as pessoas podiam alcançar naquela época e que elas podem alcançar aos poucos. Então, enquanto estivermos vivendo aqui no mundo de provas e expiações, precisamos fazer escolhas certas para que a gente mude e que o mundo, à nossa volta, comece a mudar. Então, Jesus ele vem apresentar uma verdade para a humanidade dentro daquilo que era da condição de assimilar. Tanto é que a maioria dos ensinamentos eram feitos por parábolas, e eram histórias que traziam um cunho de conhecimento muito alto, muito além do que a gente dá conta de entender, porém, todo mundo que lê entende algo. Quanto mais esclarecido, mais se entende, assim como o Evangelho. Né? Então, o Evangelho, desde o Antigo Testamento, que já era estudado lá pelos da lei, ele traz verdades. Cada época que se estuda, quanto mais se estuda, mais se entende. Então, a verdade está para todos. Cada um compreende de certo ângulo.
É a mesma coisa a gente olhar para os céus e contemplar as estrelas, né? A cada vez que a gente amplia o nosso conhecimento, a gente enxerga, percebe coisas novas. Antigamente, se pensava no céu uma abóbora em que as estrelas estavam coladas lá, né? Que eram pequenos pontos luminosos que estavam colados lá, né? Hoje já se entende o universo. Entende-se não, né? Aceita-se o universo. Entender, entende um pouco. E na medida que a ciência vai evoluindo, a gente vai abrangendo a nossa forma de percepção, a grandeza do universo. E reconhecendo a nossa pequenez. Então, tudo está na forma como a gente enxerga. A gente pode olhar, né, para algo gigantesco, como o universo, ou com a própria, né, com o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ou com um texto bíblico, uma parte que a gente conhece, esse conhecimento, se for tomado de orgulho e vaidade, a gente vai achar que é o dono da verdade, que sabe de tudo, né, e que sabe muito mais dos outros. E que a gente tem verdade absoluta. E essa é a grande problema do homem, né? Então, o que a gente deve saber? Né? Igual Sócrates fez lá, o filósofo. Quanto mais ele sabia, mais ele percebia que a proporção que ele sabia era muito pequena comparada àquilo que ele não sabia, né? Por isso ele é sábio, né? Porque ele tinha noção daquilo que ele não sabia. É a mesma coisa, né? Um médico pode estudar a anatomia humana, né? Ele vai saber muita coisa, muito mais do que a maioria da população, mas se ele comparar o que ele sabe com aquilo que ele não sabe, a diferença é enorme. Então, se ele for tomado do orgulho da vaidade, ele vai encontrar, né, isso diversos da ciência. Se a gente pautar pelo orgulho, pela vaidade, a gente vai se achar superior aos outros, né? Se a gente se colocar no lugar que é o ordem, né? E ele sempre se coloca como um servidor. Então, essa é uma situação bem interessante aí para a gente pautar, né? Questão aqui, um outro ponto importante também, quando Pilatos, que representava o reino humano, o reino do homem, né, o reino do planeta aqui, ele se contrapõe ao reino divino apresentado por Jesus, mesmo assim, Pilatos não encontrava crime em Jesus. Ele não encontrava, ele não viu o crime em Jesus. Tá? Só que como ele não queria desagradar aqueles que estavam procurando, e a questão da relação política, a relação financeira, né, não queria desagradar, e isso poderia expor ali o seu reinado, né, porque questão política, troca de favores. Então, lembrando que o Sinédrio, lá, os doutores da lei, também eram questões políticas, não eram só religiosas. E com isso, ele não quis desagradar aquela solicitação, mesmo não encontrando ali um crime em Jesus, ele resolve abdicar ali do seu poder de soltar ele, e ele leva, né, ele manda açoitar Jesus, né, flagelar, e depois ele vem com a situação ali de apresentar ali um outro criminoso. Então, quer dizer,
ele tenta se eximir da culpa, mas, na verdade, ele perde uma grande oportunidade. Ele poderia ter feito ali a diferença, né? Os autores da lei também poderiam ter feito a diferença. Os próprios seguidores de Jesus ali, que meio que abandonaram ele no último momento, poderiam também ter feito a diferença. Para quem já leu aí as obras, né, de Emmanuel, vê que vários ali, como senador populentes, né, poderiam ter feito a diferença também, né, só que todos ainda estavam muito enraizados ali na questão material, no poder do reinado aqui do planeta, né? Então, por isso que a probabilidade das coisas acontecerem é porque Jesus já conhecia a intimidade de cada um das suas ovelhas e chamava ela pelo nome. Então, conhecendo a probabilidade das decisões de cada um diante da situação, então, por isso que ele já previa, né, a sua crucificação. Mas qualquer um ali poderia, na última hora, ter tomado a decisão, né? Porque se já tivesse tudo, né, descrito lá nas profecias antigas, e ninguém podia mudar nada, então nem precisava, né, de ter feito. Para que ia servir o arbítrio? Então, esse é um ponto interessante que a gente deve refletir também, porque senão pensamos que, independente da minha decisão, a vontade de Deus ou a vontade do mundo vai ser feita. Não, a minha decisão ela é muito importante, né? O que acontece é que, na maioria das vezes, nem eu me conheço, né? Por isso que vem a frase, tá? Conhece-te a ti mesmo. E o interessante também, né, que ainda hoje a população tem mudado muito pouco. Às vezes a gente interpreta, assim, os seguidores de Jesus da época, né, ainda muitos seguidores hoje em dia, né, falam que né, que entendem, né, seguem a Deus, que seguem as Escrituras, mas na prática ainda estão mais apegados à realeza mundana. Não que a gente tenha que desapegar totalmente, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então a gente está encarnado, tem que viver como encarnado, mas não podemos estar presos, apegados à matéria. Porque o fato de estar aqui hoje é uma preparação para essa vida futura, para esse reinado preparado por Jesus. E quando Jesus veio com a proposta de falar desse reinado, ele estava na situação de implantar esse reino de Deus no coração dos homens. Implantar o reino de Deus no coração dos homens, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um. Assim como ele respeitou a posição de Pilatos, que era o governador ali. Então, ele não desrespeita a condição de ninguém. Então, muito, muito interessante essas passagens. Lá no item 5, lá do Evangelho, vem a questão do ponto de vista. Esse ponto de vista é o chamado que vem as passagens bíblicas e os ensinamentos de Jesus, né, com um outro olhar, né? A questão de oferecer a outra face, que é uma outra passagem, né? É a gente ver o lado oposto do que o reinado mundano oferece a cada um. Então, esse chamamento aqui para a humanidade perceber o Cristo. Perceber o Cristo onde? No outro. Porque cada um de nós é uma centelha divina.
Então, a partir do momento que eu percebo o outro, né, percebo Deus no meu semelhante, no meu próximo, ou seja, em vez de exaltar seus defeitos, eu exalto as suas qualidades, foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Quando ele chamava lá os pescadores, ele sabia que eles eram cheios de defeito. Patriarcas do Antigo Testamento, né? Eram cheios de vicissitudes. E nem por isso eles deixaram de ser chamados a proposta divina. Igual na parábola lá dos últimos que foram chamados lá para a plantação da vinha, né? Então, aqueles que já estavam parados ali há muito tempo sem fazer nada, mas estavam dispostos para o trabalho, também foram convidados e receberam seu salário. Salário justo, porque Deus é justo e que não valoriza ninguém, uns mais que os outros, mas cada um segundo as suas obras. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. É outra passagem também, né? Então, os ensinamentos bíblicos, todos se completam. Não são separados, não são isolados. Cada um se completa e cada um tem o seu grau de entendimento de acordo com a maturidade espiritual de cada ser. E, às vezes, a gente demora muito a entender. Tanto demora que, no final do capítulo, veio um depoimento, né? E a gente gosta muito de depoimento, a gente gosta de saber da vida do outro. E aí veio um depoimento de um espírito desencarnado que foi, né, numa encarnação anterior, uma rainha da França. E ela veio justamente, né, trazer esse relato desse tema aqui do Evangelho, veio falar da época em que ela foi rainha, tinha sua visão de rainha, né, e foi educada para ser uma rainha, porque às vezes a pessoa tem uma certa tendência para o bem. Mas aí, quando ela entra no meio, ela aceita a influenciação desse meio e se torna corrompido. Então, a tendência que a gente traz para o bem ou para o mal são vivências, experiências anteriores, de aprendizados anteriores. Mas são tendências. O que a gente vai vivenciar hoje é fruto da nossa escolha de hoje. A minha bagagem de conhecimento é resultado daquilo que eu vivenciei no passado. Agora, hoje, eu posso ter toda uma tendência ali para o mal e, por escolha, ou por aceitar uma boa intuição, fazer o bem. E vice-versa, né? Eu posso ter toda um aparato espiritual que me levar para o bem, para me fazer boas escolhas, e eu optar pela influenciação negativa. Então, o futuro, eu escrevo ele hoje. Eu não escrevi ontem, não. Né? Por isso que a gente reforça a questão dos antigos profetas. Eles falavam de situações que tinham uma grande probabilidade de acontecer pela forma que a humanidade estava encaminhando. Né? E aí, nesse depoimento da rainha, ela veio trazer essa situação que ela via como um reinado mundano e se achava no direito, né? Como muitos acham até hoje, e na época aí das grandes monarquias pensavam muito mais que escolhidos de Deus, e que o rei, assim como os grandes faraós, né, eram representantes do Deus vivo aqui na terra, e que sua palavra deveria ser seguida sem questionamento. Então, no depoimento dessa rainha, ela desencarna, assim como todo mundo, e ao chegar lá no plano espiritual,
ela nota, né, cai por terra ali, tudo aquilo que era pensado. E aí ela vai reconhecer qual que é a realidade verdadeira. E ela vê que aqueles que estavam bem abaixo dela, na condição social, e que ela julgava também numa condição inferior espiritual, né, porque tinha esse atrelamento, né? Aquele que está numa classe baixa é porque Deus quis que fosse assim, que ele não é digno de merecer estar entre os nobres, né? A população fazia esse vínculo. E na verdade, ela vai descobrir que não é bem assim do jeito que ela pensava. Então, aqueles subalternos que estavam em posição bem inferior a ela na classe econômica e social, vai ver que está muito mais elevado espiritualmente. E que bom que ela compreendeu isso, né? Não entra em detalhes aqui. Quanto para perceber isso, né? Não entra nesse, mas ela percebeu, né? Porque muitas vezes demora-se muito tempo para perceber e para aceitar essa verdade. E só depois que aceita essa verdade, aí a pessoa, né, o ser espiritual, ele vai se preparar para uma nova experiência no qual vai colocar à prova, por isso o mundo de provas, aquilo que ele aprendeu, ver se realmente ele aprendeu. É igual estudar para uma prova. Eu estudo, eu tenho conhecimento, mas eu preciso testar se esse conhecimento realmente é aplicável. E aí vem uma nova oportunidade, uma nova encarnação para ver se aprendeu aquilo, e por isso que a gente aprende a servir na riqueza e pobreza. Então, ser caridoso com aquilo que se tem, né, doando-se o excesso, é fácil, mas muitos nem isso fazem, né? E doar aquilo que lhe falta, né, essa é a verdadeira caridade. E a doação, né, vai muito além do que os bens materiais, né? O doar de si, do seu tempo, daquilo que está ao seu alcance, e equiparar o outro, né, face a face, independente da posição social, do status que ele ocupa, fazer o bem sem olhar quem. Então, quando o mundo tiver, né, quando eu olho o próximo e enxergar aquilo que ele tem de melhor, enxergar a sua potencialidade, mesmo que ele não atingiu essa potencialidade, então eu vou estar vendo Deus no próximo. Quando toda a população conseguir fazer isso, né, acredito que não vai ser tão rápido assim, mas caminha para essa situação, então vai ser implantado o reino de Deus na Terra. Ok, gente? Podemos... Alguma colocação, né? Deu horário. Foi pedido para me fazer a prece. Vou fazer então, Ademir. Então, pedir, né, primeiro agradecer a Deus a oportunidade desse encontro. E nesse sentimento aí de gratidão, pedir a Deus, aos nossos guias espirituais, que possam fortalecer o nosso propósito, para que tudo isso que aqui foi falado, possamos ter a perseverança de colocar isso em prática. Para que possamos ser instrumentos na implantação do Reino de Deus na Terra, fazendo bem ao nosso próximo, conhecendo a nós mesmos, trazendo para o nosso íntimo, né, através desse conhecimento, um novo homem de coração mais puro, mais limpo e mais receptivo aos ensinamentos do Mestre. Então, que possamos, cada dia, ser melhor do que o dia anterior. Deus nos abençoe e uma boa semana. Que assim seja.